belo, porém temível Tiranossauro Rex é sem dúvida um dos dinossauros mais amados pelos apaixonados por animais pré-históricos. E a nova e a antiga geração pôde assistir filmes como Jurassic Park e depois Jurassic World e se fascinar com a aparição deste animal colossal. Os filmes fizeram tanto sucesso que atraíram legiões de fãs não só para o cinema, mas para os estudos desses animais. Eles foram os responsáveis por um grande avanço nas pesquisas desses animais pré-históricos e muita coisa nova foi descoberta, inclusive sobre um dos maiores predadores terrestres que já existiu, o T-Rex. Então, se vocês querem conhecer tudo sobre esse monstro colossal, deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Tiranossauro Rex. Olá turma, tudo bem com vocês? O Tiranossauro, ou Tyrannosaurus Rex, tem origem no grego e significa lagarto tirano rei. E foi um dos maiores carnívoros terrestres que já existiu e viveu aproximadamente entre 67 a 65 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo na América do Norte. Gente, é avião, é carro, é mercador, é cara fazendo propaganda de igreja, é propaganda de ovo, é propaganda do cara consertando panela. É o dia inteiro, não consigo gravar, turma. O T-Rex foi um dinossauro terópode, carnívoro bípede de enormes proporções, e ele chegava a medir até 12 metros de comprimento e 5 metros de altura. Ele pesava cerca de 8 toneladas, e eles possuíam pernas fortes e longas, o suficiente para sustentar o grande corpo e movimentá-lo a velocidades de até 40 km por hora. Os pés possuíam enormes garras fortíssimas, sendo que apenas 3 desses dedos eram de apoio e um era pequeno e não tocava o chão, talvez para ajudar na movimentação. Os seus braços eram minúsculos, possuindo apenas 2 dedos em cada um, e eram muito pequenos se comparado ao tamanho do animal. É realmente uma estranheza nele. Não se sabe ao certo para que o tiranossauro usava esses braços. Bem, isso será um grande mistério. Já o seu crânio era enorme, cilíndrico e muito resistente, com uma circunferência média de 1 metro. Era constituído por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo. O crânio possuía várias aberturas para diminuir o peso. Eram amplos na parte traseira e o focinho era curto com narinas grandes. Essa pesada cabeça era sustentada com um pescoço curto em formato de S, grosso e musculoso. Ficou muito estranho pronunciar isso. Sua cauda era longa, grossa e musculosa, formada por mais de 40 vértebras, que servia para contrabalancear o peso do tronco e da enorme cabeça. A extremidade da maxila superior tinha a forma da letra U, diferente dos demais terópodes, que possuíam a maxila superior em forma de um V, mas essa particularidade permitia que eles tivessem uma mordida mais forte. Seus dentes eram afiados e ligeiramente curvos, de forma a agarrar melhor as suas presas. Uma vez que o Tiranossauro Rex abocanhava sua vítima, para escapar de seus dentes curvos, era necessário ir mais fundo em sua boca, ou seja, não tinha escapatória.
e eles possuíam cerca de 50 dentes circulares de até 30 centímetros de comprimento, de vários formatos e tamanhos diferentes, que eram constantemente substituídos durante a vida toda. Os dentes superiores e inferiores eram distanciados entre si, permitindo que se encaixassem perfeitamente quando o dinossauro fechasse a boca, resultando em uma melhor mordida. Turma, não é brincadeira. Se deparar a pé com um Tiranossauro Rex significaria morte na certa. Eles possuíam visão binocular, que facilitava focar suas vítimas prediletas, que eram os hadrossauros e os ceratopsídeos. E turma, outros carnívoros terrestres que rivalizavam em tamanho com o T-Rex eram o Gigantossauro, o Carcharodontosauro, o Mapussauro e, por fim, o grandioso Espinossauro. Possivelmente, eles eram mais ágeis e agressivos que o Tiranossauro, pois alguns cientistas acreditam que o Tyrannosaurus Rex era um dinossauro carniceiro e que roubava carcaças de animais mortos caçados por outros. Eles deduziam isso pois suas cavidades olfativas eram extremamente grandes, que lhes permitiam sentir o odor de cadáveres a grandes distâncias, semelhante aos abutres atuais. Os dentes trituradores de ossos seriam mais úteis para devorar uma carcaça inteira com ossos, do que para caçar um animal vivo, e sua velocidade máxima não passaria dos 40 km por hora. Seria muito baixa para um caçador. Entretanto, turma, os tiranossauros ainda continuam sendo descritos como caçadores. Por mais que eles fossem carniceiros, também eram exímios caçadores, mas não tão bons quanto outros predadores. Muitas provas sobre caça ativa do T-Rex foram encontradas em fósseis de outras espécies, como um Edmontossauro, que tinha marcas de mordida em suas vértebras, provocando assim a sua morte. E também foi encontrado, turma, vestígios em um fóssil de Triceratops, que possuía marcas de mordida na parte frontal de seu crânio, indicando uma épica batalha entre eles. Acredita-se que os tiranossauros viviam em grupos familiares similares, disputando violentas batalhas por alimento e para o acasalamento, e que faziam seus ninhos em planícies aluviais ou no meio de bosques subtropicais, em territórios repletos de rios e lagos e com abundância de vegetação, como cicadáceas e samambaias, e também cercado por muitas árvores como as coníferas, devido ao formato dessas árvores que escondiam o ninho e protegiam os filhotes de outros predadores. Os tiranossauros habitavam toda a América do Norte, com fósseis sendo encontrados desde o estado do Canadá até o México, e eles cresciam rapidamente até atingirem a maturidade sexual aos 19 anos, quando atingiam 90% de seu tamanho máximo, e cerca de metade dos fósseis de tiranossauros encontrados apresentam idade entre 12 a 14 anos, pois nessa época se envolviam em violentas lutas contra membros de sua espécie pelo direito de se acasalar, como ocorre hoje em dia com outros animais, e raramente os tiranossauros passavam dos 30 anos de idade. Em 2004, após a descoberta de vestígios de penas em estado primitivo em alguns tiranossaurídeos, como o Dilong e o Archaeopteryx, foi proposta a teoria de que os Tyrannosaurus Rex também poderiam possuir penas. Entretanto, outras descobertas na Mongólia e no Canadá mostravam vestígios epiteliais de outros tiranossaurídeos apresentando abundância de escamas, sem a presença de penas. E funcionários do Museu de Ciência Natural de Houston, depois de algumas pesquisas, eles trouxeram a teoria de que o T-Rex possuía na verdade escamas. Mas quem será que está certo nessa história? A incerteza quanto à presença de penas ainda continua, pelo menos até criarmos uma máquina do tempo e irmos averiguar pessoalmente ou se um dia trouxermos os dinossauros de volta, o que eu acho muito difícil, hein, turma? Os pesquisadores Robert T. Baker e John Ostrom publicaram artigos afirmando que os dinossauros terrestres seriam animais de sangue quente,
ou seja, eles eram endotérmicos devido a seu estilo de vida ativo, e que um animal de sangue frio não teria energia suficiente para uma vida com esse nível de atividade. A dúvida ainda persiste se tiranossauros e outros dinossauros foram animais de sangue frios ou não, necessitando de maiores estudos para obter a confirmação. Mas se tratando em tamanho, quantidade e força, o Tiranossauro Rex foi um dos maiores carnívoros de todos os tempos, sendo o primeiro a ter um fóssil totalmente montado, o FMNH PR-2081, ou como foi apelidado, SUI, medindo 12 metros de comprimento e 5 metros de altura, possuindo o maior crânio já encontrado, com 1,5 metro de circunferência, medidas que se tornaram parâmetro de comparação para outros espécimes. E foram essas razões, entre outras, que o levou a se tornar o mais famoso dos dinossauros e criar a reputação de grande predador, que é principalmente representada nas mídias, tornando-o símbolo de predador supremo e uma referência entre os dinossauros. Se ele é ou não o rei dos dinossauros, eu não sei, mas devido a ser um dos primeiros animais encontrados e ter o fóssil totalmente montado, então sim, o Tiranossauro Rex é o rei dos dinossauros. E existem mais de 30 esqueletos de Tiranossauros Rex totalmente remontados, permitindo que esses animais fossem profundamente estudados e que muita informação fosse descoberta. E eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para vocês conhecerem mais a fundo toda a pesquisa envolvendo o T-Rex. O Tiranossauro Rex no cinema. Bem, turma, essa reputação de predador supremo provocou sua aparição de destaque já nos primórdios televisivos, onde em 1925 ele apareceu no filme The Lost World, na qual um grupo de exploradores encontram uma colônia de dinossauros ainda vivos na floresta amazônica, entre eles um T-Rex. Nesse filme ocorre a famosa cena de luta entre um T-Rex e o Triceratops, que os marcou para sempre como principais adversários. E em 1933, o T-Rex retorna em King Kong, onde ocorre uma batalha entre o gorila gigante e o T-Rex, e ele também retorna no filme King Kong de 2005, que eu já recomendei várias vezes aqui no canal. E em 1993, ocorre a estreia de maior destaque no filme Jurassic Park, de Steven Spielberg, onde é mostrado como grande vilão durante todo o tempo, e que no final acaba salvando as pessoas dos Velociraptors. E em 1997 aparece novamente em destaque em Jurassic Park 2, sendo levado para a cidade americana de San Diego junto com seu filhote. Essa cena foi incrível, mas durante a viagem de navio ele acorda, e quando o navio atraca no porto, logo ele foge e causa uma grande destruição na cidade, até que são enviados de volta à ilha onde foram retirados. Ainda bem, né? E em 2001, em Jurassic Park 3, o Tiranossauro perde a luta contra um espinossauro, e o estrelato passa agora a ser da nova espécie em destaque. E antes que vocês perguntem, sim, em breve eu trarei um vídeo falando dele, e vai ser bem legal, porque o espinossauro é um animal fantástico, assim como qualquer outro dinossauro. E temos em 2015 o retorno dele, o T-Rex, em Jurassic World, em uma batalha mortal contra o Indominus Rex ao lado de um Velociraptor. Foi bem legal de assistir, hein, turma? E essa é a história do Tyrannosaurus Rex. E qual o próximo animal pré-histórico que vocês querem ver aqui no canal? Escrevam aqui embaixo nos comentários. O mais votado será o próximo do vídeo deste quadro. E se gostaram deste vídeo, curtam e compartilhem com todos os seus amigos. Compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Ajude o canal a crescer. E me sigam no grupo da Turma dos Mistérios. E também me sigam no Instagram. Os links estão na descrição deste vídeo. E meus amigos e minhas amigas, eu desejo tudo de bom e de melhor para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!